E a gente continua nesse assunto, mas agora com entrevista para você acompanhar nessa sexta-feira. Eu vou conversar com a infectologista Luana Araújo. Luana, querida, boa noite. Bom revê-la, bom saber que você está aí para nos ajudar. Me ouve bem? Te ouço muito bem e muito feliz por te ouvir, Mona Lisa. Eu estava com saudade já. Eu também. Te vi outro dia em outro jornal, bateu aquela pontinha de ciúme, mas tudo bem, você é bem-vinda o dia inteiro aqui. Muito Querida, obrigada. vamos lá. Ajude-nos. Qual que é a recomendação número 1 nesse momento? Informação. Primeira e acima de qualquer outra coisa, né? Informação correta, uma vez que a gente não tem outras grandes medidas Sim. para oferecer para a população. Mas a ideia é que, se você conhece alguém com uma suspeita desse diagnóstico, ou se você tem suspeita desse diagnóstico, e aí é bom reforçar esses sintomas que foram mencionados agora há pouco, né? De febre, prostração, dor de cabeça, dor nas costas, gânglios inchados, como as pessoas chamam, né? Íngua, normalmente, e essas feridas pelo corpo que podem se concentrar em região genital. Inclusive, agora a gente tem outros 2 sintomas importantes que podem aparecer, que é dor retal e inchaço peniano. Tudo isso precisa ficar atento. Então, se você conhece alguém com esse tipo de sintoma, ou se você está com esse tipo de sintoma, o ideal é que você procure atendimento médico e mantenha um isolamento até que a gente tenha um diagnóstico. Luana, transmissão. Muito tem se falado, muita bobagem, mais uma vez, tem se falado Muita. sobre a transmissão da varíola do macaco. A gente acabou de falar sobre esses casos com crianças. Como é que se dá a transmissão de fato, além do contato íntimo, né? Quais são as outras maneiras de contágio? É muito importante, Mona Lisa, a gente definir o que é contato íntimo. Porque as pessoas têm na cabeça que contato íntimo é contato sexual, ponto e acabou. Não é. Todo e qualquer contato íntimo prolongado, beijo, abraço prolongado, dormir junto, essas coisas são situações que promovem essa facilidade de encontrar com essas lesões de pele de alguém que esteja contaminado. Essas lesões que formam bolhas, esse líquido dentro dessa bolha fica cheio de vírus. Então, qualquer tipo de contato com isso, obviamente, facilita a infecção de uma outra pessoa. Existe a possibilidade de infecção por via respiratória, por gotícula respiratória, que é uma situação menor, aparentemente, nesse momento, mas que dentro de uma casa, com pessoas convivendo por muito tempo, pode até acontecer. Mas o contato íntimo, de novo, não necessariamente significa relação sexual. Sim, mas por exemplo, hipoteticamente, vamos lá, uma galera numa balada, aquele monte de gente junto, suor, gotículas, proximidades. Ali é um local preocupante, mais preocupante do que para outras doenças, especificamente em relação à varíola do macaco? Todo e qualquer local que promova uma aglomeração suficiente para você ficar encostando em pessoas por um período prolongado, obviamente que te coloca sob risco para esse tipo de situação. Mas não é, de novo, o que a gente tem visto acontecer nesses casos que foram documentados até agora. Os Sim. casos que foram documentados até agora são casos que, de fato, vieram de relações sexuais, mas não necessariamente por troca de fluidos sexuais, entende? Mas Sim. muito mais por proximidade, que obviamente é necessária para a execução do ato em si. Sim, Luana, está tendo investigação, né, epidemiológica para saber mais sobre esses surtos e também sobre as mutações do vírus. Muito cedo para a gente atentar para isso, porque o mundo está procurando respostas, né? Na verdade, é muito tarde, não é muito cedo. Se Muito a gente tivesse tarde? olhar. É muito tarde, Mona Lisa, porque esse tipo de doença, veja, não existe doença negligenciada, existe população negligenciada. E a Sim. população africana sempre foi negligenciada. Se a gente tivesse olhado para essa população que enfrenta essa doença há muitas décadas, talvez a gente tivesse mais respostas que pudessem nos fazer compreender por que a doença agora tem um comportamento um pouco diferente daquilo que a gente imaginava que ela pudesse ter. Tem toda a Mas isso não razão. é exatamente novo. Sim. Algumas mutações são relacionadas a períodos anteriores a 2017. Quer dizer, se a gente tivesse olhado para isso, talvez a gente tivesse conseguido prevenir esse tipo de situação e tivesse ajudado, de fato, a quem precisava. Vacinação, Luana, ajuda a gente sobre a vacinação.
A gente pode ter uma expectativa positiva em relação à política de vacinação no nosso país depois de tudo o que aconteceu, de tão traumático, por exemplo, em relação à Covid, recentemente, né? Porque essa é uma história recente que todo mundo lembra bem o que aconteceu no nosso país. Para ser muito clara e direta, não, eu não tenho nenhuma expectativa positiva. De novo, eu acho que a gente está atrasado, né? A gente, mais uma vez, teve o benefício de chegar um pouco atrasada a essa festa virológica, né, como está acontecendo agora com a monkeypox. Então, a gente poderia ter antecipado alguns passos para que a gente oferecesse, principalmente, por exemplo, a profissionais de saúde que começaram a lidar com esses casos, como é que a gente oferece segurança para esses profissionais que estão passando por isso? Como é que a gente faz, que já deveria ter uma campanha maciça de informação, tanto para a população, quanto de treinamento para profissionais de saúde, e isso nunca aconteceu. A gente ainda não conseguiu ter uma política clara e ostensiva, assim como a gente não teve anteriormente, com relação à própria vacina, que já deveria ter sido negociada anteriormente e não esperar setembro e novembro. Então, que bom que a vacina vai vir, mas, de novo, ela vem atrasada. Sim, quando você faz bem essa ressalva em relação à população africana ali, então até então os surtos restritos à população africana, mas agora o mundo olhando de uma outra maneira, né? Você tem toda a razão quando você diz há um delay, há um atraso, porque não tem mais essa de questões locais com esse mundo globalizado, com todo mundo viajando para tudo quanto é lugar. Isso acabou e é importante que as autoridades de saúde estejam atentas a isso e se antecipando a isso. Eu só queria que você concluísse o raciocínio da pergunta anterior, que é absolutamente relevante. Eu acho que você acertou o ponto nevrálgico dessa história, né? Num mundo globalizado em que todas as circunstâncias de agressão ao meio ambiente se revertem em prejuízo para a própria raça humana e em que não há essas barreiras, elas não existem mais. É obrigação da saúde pública fazer previsão de cenários. Então, você pode até errar porque você previu cenários que não se tornaram realidade, mas você não pode errar porque você não previu um cenário que era absolutamente lógico. Quando a gente fala em 50 mil doses de vacina, como a gente nem sabe exatamente qual é a vacina que está vindo, mas estou assumindo que a vacina de 2 doses, a gente tem 25 mil pessoas num país de pelo menos 1 milhão pelo menos 1 milhão, 2 milhões, na verdade, de imunossuprimidos. Então, como é que você faz isso, além de, obviamente, focar nesse retrato epidemiológico de uma população que, nesse momento, é mais afetada, que é a população de homens que fazem sexo com homens, mas, de novo, isso é um retrato epidemiológico que já muda quando a gente dá notícias como essa que você deu, em que há casos em crianças e que há 5% de casos em mulheres. A gente já viu essa história acontecer antes. Então, é preciso que haja uma programação anterior que entenda onde você está, entenda o que precisa ser feito e que isso não fique só no papel. Há uma longa distância entre o que é colocado no papel e o que de fato chega à população propriamente dita. E se isso não for levado em consideração, a gente vive num mundo de Alice, em que no papel as coisas teoricamente funcionam, mas na prática as pessoas estão desassistidas. Totalmente correto, assino embaixo. Minha lindeza, eu preciso dizer isso, todo mundo fica falando, essa mulher maravilhosa vai entrar no ar, sim, maravilhosa como sempre, super clara, direta. Muito obrigada por voltar aqui, venha sempre conversar comigo, é muito especial ter o seu bom senso e toda essa mensagem positiva que você sempre passa quando você aparece no vídeo. Obrigada. Muito obrigada, Mona Lisa. Se eu puder, eu só queria dizer para as pessoas que o que está acontecendo não é uma situação de pânico, tá bem? Ótimo, não é para entrar em pânico, mas é muito importante que a gente entenda exatamente o que está acontecendo para que a gente consiga proteger a quem de direito, tá bem? E você sabe, toda vez que você me chamar, eu estou aqui. Maravilhosa. Obrigada. Um beijo para você. Cuide-se. Beijo. Tchau. Obrigada.